menos as literais. Então, portanto, em função disso, eu vou passar a palavra para a nossa primeira expositora, a poetisa, a filósofa, psicóloga e psicanalista, mestre e doutora em filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu passo a palavra para a Viviane Mosé, com muita alegria de estar partilhando essa mesa com você. Alegria toda minha, toda minha. Estou muito feliz de estar aqui. Essa discussão, ela é tão apropriada, ela é tão intensa, que ela não abarca só a questão da homossexualidade. A gente está aqui discutindo o ser humano, a gente está aqui discutindo o que é que a gente está fazendo da nossa vida. Eu acho que falhou aqui, né? Ou não? Não? O que me traz aqui é uma certa indignação e uma perplexidade com relação aos rumos que a nossa cultura está tomando. E a homofobia é um exemplo absurdo disso, é um deles. Nós nunca vivemos, na minha opinião, na minha visão, uma sociedade tão preconceituosa. É como se a gente estivesse aumentando o espaço do preconceito e não diminuindo, né? Nós conquistamos algumas coisas fundamentais no mundo. E a principal delas, na minha opinião, é exatamente uma mídia que é extremamente benéfica. Mídia que eu digo é uma nova mídia, que é a internet, né? Uma nova relação que a gente estabelece. Então, se antes eu tinha que trabalhar as relações piramidais, em que um manda, necessariamente uma base obedece, nós estamos cada vez mais diante de uma sociedade em que as articulações são horizontalizadas, em que as pessoas podem se relacionar por círculos diretamente. Isso é produto de uma mídia, de um novo modelo. Ao mesmo tempo que a tecnologia permitiu esse novo modelo, nós passamos, nos últimos anos, eu vou rapidamente falar sobre isso, por um processo de embrutecimento cultural que nos tirou muitas coisas. O século XX não foi o século do pensamento, não foi o século da reflexão, não foi o século da coragem, muito pelo contrário, foi o século do embotamento. Eu já vou falar o que eu penso sobre isso. Então, é como se a gente tivesse chegado no século XX com uma tecnologia extremamente superior à nossa capacidade moral. Então, nós temos uma articulação inacreditável, né, entre pessoas do mundo através de círculos horizontalizados. No entanto, esse tipo de articulação tem sido muito mais utilizada como defesa e manutenção do ódio do que do amor, né? Quero dizer, se você coloca uma postagem na web, em qualquer rede social, e se 1 milhão de pessoas concordam com você, se você é contra, você é destruído. E isso é extremamente estranho, né? É como se a gente tivesse, cada vez mais na cultura, descobrindo caixas, né? E cada um se encaixa num lugar. Até em função dessa quebra, dessa pirâmide, onde não é o pai mais que manda na família, não é mais o professor que manda em sala de aula, não é mais. Outras relações estão acontecendo. Mas até em função disso, o modo como resolvemos nos organizar em círculo, parece que a gente foi se organizando em torno de caixas, né? Ao invés de fluxos, ao invés de passagens, porque é isso que a gente vai acabar chegando, que é a questão do erotismo, da sexualidade, né? Que é o exercício da intensidade, da troca, da liberdade, mas até esse processo é encaixotado. Mas não é só a sexualidade, a gente vive um processo de caixas. Então, uma mídia que nos permite fazer milhões de conexões, mais uma formação humana que nos faz cada vez mais nos colocar em caixas. E eu digo isso aqui para vocês porque isso não é só, na minha opinião, como preconceito, esses óbvios que a gente tem, clássicos, infelizes preconceitos horrorosos que a gente carrega, mas para novos preconceitos também. Se você é diferente, se você diz alguma coisa que as pessoas não estão dizendo, você é destruído. Então, que é isso que a gente está fazendo com a gente mesmo? Que porcaria de mundo é esse que a gente está vivendo? É muito esquisito. Bom, eu falo isso tudo, mas eu tenho uma visão bastante otimista pelo seguinte. Como é que eu analiso isso? Nós vivemos, desde que a cultura surgiu, lá atrás, quando surge o ser humano, como é que surge esse ser, né? Os animais, os outros que nós também somos, eles vivem em canaletas, né? Que são instintos. Nem todo animal, os animais também têm um grau de liberdade. Eu aprendi isso, eu não sabia. Até a mosca pode voar para lá ou para cá, todo mundo tem um grau. Mas, na verdade, a complexidade dos corpos vai nos tornando cada vez
Quanto menos complexos, mais presos a uma cadeia. E, de repente, a gente se tornou um ser complexo e que ganhou uma certa liberdade, que é, eu estou vivendo aqui, eu estou vivendo no meu tempo real. Mas eu desenvolvi, há 100 mil anos atrás, em função da minha memória, da nossa capacidade cognitiva, especialmente da memória, algo se desloca. E agora eu tenho alguma coisa que olha de cima para mim e diz, ei, olha o que você está fazendo. E a gente chama isso de consciência, que na verdade é uma internet, né? É uma web, porque eu vivo uma vida real. Quando eu durmo, eu pego tudo que eu vivi como atual, transformo em signo, coloco num suporte, que é a minha memória, e navego nessa memória. Vou e volto nessa memória, né? Crio nessa memória. Então, isso é a nossa consciência. E ela está aqui me dizendo, quando surgiu essa consciência, há 100 mil anos atrás, foi quando a cultura ganhou um grande impulso. Então, um ser humano é necessariamente um ser atual e um ser virtual. Porque se ele não tem o virtual, alguém tem que ter para ele, né? Se eu não tenho capacidade de me ordenar, alguém vai me ordenar. Então, o que é a consciência? É liberdade, mas é a liberdade de me limitar. Porque se eu não me limitar, eu morro. Então, em outras palavras, os animais nascem limitados e ponto. Só grosseiramente, né, para a gente ter uma noção. A gente nasce com uma liberdade. Qual é a nossa liberdade? De criar os nossos limites. Nós não temos a liberdade de não ter limites. Não há essa liberdade. Mas nós temos a liberdade de criar os nossos limites. E aí nasce a cultura. O nome disso é valor, né? Então eu vivo a partir de valores. E aí a cultura rapidamente acelera, o processo cresce, a gente já vai para o Egito. Quando você chega no Egito, você tem uma pirâmide, não é à toa, de pedra, né? Olha como é que a gente vai mudando. O poder era de pedra, hoje o poder é compartilhamento. Se você vê, de fato, o poder hoje é compartilhar. Quanto você compartilha? Inclusive, eu sugiro que a gente crie essa moeda, né? Moeda compartilhar, né? Quanto mais você compartilha, mais valor você tem. Compartilha tudo, né? Troca, porque é uma sociedade do compartilhamento. Acredito que se chamará a sociedade da colaboração em breve. Brigo para que isso aconteça. Quanto mais você colabora e partilha, mais você cresce. Mas, enfim, essa sociedade egípcia tem aquela pirâmide pesada de pedra e, de repente, o modelo é o Amon-Ra, que eu adoro falar do Amon-Ra, que é o cara que ele é, além de ser Deus, além de ser rei, ele é Deus, ou seja, ele faz a gestão dos vivos e dos mortos, né? É o cara, né? Então, se você quiser sacanear alguém, chama de Amon-Ra. Fala, esse cara, ele realmente é o Amon-Ra. E dali em diante, dessa coisa, a gente vem quebrando esse processo, tá certo? Eu vou correr, porque senão eu nunca chego no fim, né? Aí a gente vem quebrando esse processo. Aí você tem, por exemplo, o Egito, a Grécia. Ah, não, a Grécia não tem esse modelo de gestão tão piramidal, né? Ela é horizontalizada, mas ela criou um modelo articulado de raciocínio que é o mesmo. A base e a verdade, a verdade. Eu acho que o modelo de gestão da Grécia, que é aristotélico, platônico, é mais perigoso até do que o do Egito, porque o modelo de gestão de Estado, você quebra o Estado, você arrebenta, mas o modelo de valor fundamentado em verdade é que acaba com a nossa vida. Quer saber o que acaba com a nossa vida? Com a de vocês, com a minha, com a de todo mundo? É esse modelo de verdade, quero dizer, existe algo que é, e tudo que não é está contra. Como assim? Então a gente tem o princípio de não contradição, que está no discurso, que diz, eu posso dizer que eu sou alguma coisa, eu posso dizer que eu não sou, mas eu estou proibida de dizer que eu sou e não sou alguma coisa ao mesmo tempo. Aí nós começamos a ter problema aqui, né? Começa o nosso problema, porque nós somos e não somos muitas coisas ao mesmo tempo, na cama, fora da cama, na rua, no mundo, né? Eu amo e odeio quem eu amo, porque como amo demais, essa pessoa me coloca em questão, eu odeio quem eu amo, é o jogo da contradição, mas a contradição não cabe no discurso. Se a contradição não cabe no discurso, como é que a diferença vai caber? Então, a nossa luta é contra a verdade, porque a verdade é uma invenção, é uma ideia, e qualquer verdade produz esse tipo de segmentação. Então, de lá para cá, o mundo se dividiu em dois, que eu chamo de Tico e Teco, o bem e o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio. Né? Aí, ou você se enquadra num lado, ou você se enquadra no outro, porque o meio simplesmente não existe, né? E essa lógica foi produzindo o que a gente tem, por exemplo, no meio ambiente, né? Porque eu brinco, meu avô dizia assim, você pega uma mata, não é um mato, né? Mata, árvore, mato, né? Aí você pega uma enxada e abre uma picada na mata. O que é uma picada na mata? É uma enxada, você não vê mais nada ao redor, e você vai cavando aquilo reto até chegar lá. Aí eu digo, isso é uma tese de doutorado, gente. Ou não. Você não pode olhar para o lado, você não pode pensar. Gente, a nossa tese de doutorado, o máximo da nossa inteligência é uma picada aberta na mata, produzindo de um lado bem, de outro lado mal. Isso é insuportável. Bom, continuando. Idade Média, rapidamente, o mesmo modelo piramidal, envolvendo inclusive Deus
como era na Monra, um pouco diferente, mas ainda um modelo muito próximo de um modelo piramidal, né? Aí Deus único, quer dizer, até agora a gente tinha um modelo de gestão piramidal, agora um modelo de inteligência piramidal e agora um modelo religioso piramidal. Fechou o ciclo, né? Então é o seguinte, tem um lugar para você estar. Ache. Se você não estiver lá, você está no lugar errado. Como ninguém acha o lugar certo, ninguém nunca está no lugar certo. Todos somos excluídos, todos. O mais rico, o mais pobre, o mais magro, o mais gordo, todo mundo tem um mais. E esse mais vai sempre aparecer como exclusão. É uma sociedade que hoje tem um grau de utilização de medicação psiquiátrica inacreditável. O maior problema, segundo a Organização Mundial de Saúde, do século XXI, é depressão. A metade da população, mais da metade, toma fluoxetina. E a outra, que é menor de idade, toma Ritalina, que são as crianças. Então, é inacreditável. Só que eu não sei se vocês sabem, eu entrevistei uma pessoa que me disse isso, um grande professor, esqueci o nome, não vou citar, de Santa Catarina, um pesquisador, que me disse o seguinte, que o princípio da Ritalina é o mesmo do êxtase. Então, de verdade, a gente está dando êxtase para as crianças, preparando o futuro delas já dentro de uma lógica, né, médica, né? Porque a gente não pode usar certas drogas, né, que são proibidas, que eu acho um absurdo também. Acho um absurdo, né? Eu acho um absurdo. E não pode. Agora, olha só, você não pode escolher usar ou não usar, mas você é obrigado, quando criança, a se drogar com Ritalina, que é princípio de êxtase. Gente, é um negócio tão surtado, é tudo tão absurdo que a gente não consegue entender. Bom, eu não tenho muito tempo, então, olha, saindo dali, nós temos, olha o que nós temos, depois tem um debate, nós temos, olha, a modernidade. O que aconteceu com a modernidade? A Idade Média só tinha um livro, a Bíblia. O que inventou a modernidade e o renascimento foi a imprensa, Gutenberg. Então, quando o mundo começou, os livros foram acessíveis, arrebenta, explode e nasce a modernidade, que cria o mundo corporativo, onde um corta, outro costura, vai quebrando. A produção descentralizou, mas a gestão piramidal ainda. Quando é que a gestão piramidal vai acabar com essa palhaçada de dizer o que a gente tem que fazer? Acaba com a tecnologia. Rapidamente, que eu adoro dizer isso, que é muito legal. Eu adoro dizer isso. Final do século XIX, um cara chegou e falou assim, proletários do mundo univos. Quando ele falou isso, não, ouve só, porque não é nem análise final, ouve só onde é que isso chega. Eu acho isso o máximo. Eu pensei sozinha, vocês vão ver. A coisa é grata, ele pensei sozinha. Isso é muito interessante. Aí, o cara falou, proletários do mundo univos. A frase, eu estudei isso há pouco tempo. Essa frase, como vocês sabem, o que promoveu, né? Promoveu uma paixão de uma classe que estava completamente destruída e oprimida, especialmente no século XIX, enorme de proletário. O que ele fez primeiro? Produziu a vontade de ler. Porque não tinha texto para a classe popular. O primeiro texto para a classe popular foi o Manifesto Comunista. E ainda não quis ler. Então, gente, a vontade de ler já começa daí, por ter consciência de sua própria vida e de sua transformação. Mas não foi só isso. Você tem, no início do século XX, a segunda maior, a gente não sabe nem qual era, né, a maior, mas as duas maiores forças políticas no mundo, uma delas veio de um pensamento. Ou seja, o que se configurou como União Soviética no século XX, nasceu de uma ideia, de uma paixão, de uma vontade. E depois se tornou armas, inclusive. Então, o que aconteceu com o século XX? O século XX odiou pensar. Os capitalistas porque tinham medo de se tornarem comunistas e os comunistas por medo de se tornarem capitalistas. O século XX não investiu em pensamento, ele só investiu em técnica, apavorado. Nós passamos por um processo, eu vou falar de emburrecimento dessa palavra, não é isso, é para provocar que eu estou falando isso, mas é como se fosse de emburrecimento. Se você pega o Manuel Bandeira, no seu livro, autobiografia, dizendo que ele estuda no ensino médio, você fala assim, eu vou morrer, porque nem na Universidade de Letras, estou falando sério, você estuda o que o Manuel Bandeira estava no ensino médio no Brasil, no início do século. Então, é inacreditável o que foi feito, e não só no Brasil. Agora, no Brasil a gente ainda tem o regime militar. O problema do regime militar, me desculpem, não foi tirar filosofia, porque ter filosofia não faz a mínima diferença. Se você coloca uma matéria dentro de um caixa, pode ser filosofia, arte, em caixas não existe filosofia, você me desculpe, filosofia em caixinha faz a mínima diferença, não fez a mínima diferença entrar a filosofia no currículo, a mínima. Para o mundo, o que você é? Ninguém. Cara, se eu sou ninguém, eu preciso dela, eu preciso dela, eu preciso dele, né? Agora, se eu crio um modelo de gente que por ser famosa, não é meu caso, rica, poderosa, linda, até tudo bem, né? Mas o fato de...
Uma pessoa linda, maravilhosa, acha que ela está resolvida. Pronto! A rica também acha, sou rica. A outra... Tô rica, sou rica. Mas, diante de um tremorzinho de terra, não sobra nada disso, né? Um ventinho forte já é suficiente para mudar tudo isso. Não, um aneurismazinho básico resolve tudo isso. Eu posso estar falando com vocês e tombar aqui no meio da fala, mas a gente não gosta disso. Então, o que eu acho que essa discussão tem que levar, que é tão absurdo, eu não consigo nem tratar o tema específico, como a Milena me falou, é tão absurdo que alguém seja julgado por quem se esfrega, quer dizer, uma pessoa esfrega no corpo da outra. Vou falar basicamente, né? Entendeu? Cara, se você está se esfregando em mulher ou em homem, mulher com mulher, por favor, que diferença isso faz? Entende? Todo mundo é feminino e masculino, a gente já sabe isso. Todo mundo tem uma porção homem e mulher, entendeu? Todo mundo tem uma parte feminina e uma masculina que pode se misturar. Agora, se eu quero usar mais o meu feminino e o meu masculino agora e amanhã mudar, entendeu? Se eu quero namorar, gente, com a parede, beijar o céu... Por favor, isso sinceramente é um grau de absurdo. E o que eu queria terminar dizendo é que um dia a gente vai rir muito, Jean, do seu trabalho, que é maravilhoso, inclusive divino, estou aqui muito por sua causa. Porque quando a gente tem uma liderança, tudo faz diferença. Hoje a questão é sua. Me perguntaram assim, você acha das conquistas? Eu falei, as conquistas são Jean Willis, se não fosse ele, é verdade, é liderança. Quando a gente tem alguém que a gente confia, que a gente sabe que faz um trabalho bacana, mesmo que eu não concorde tanto com o que ele pensa, eu falo, pô, esse cara é legal, vou ouvir o que ele está falando. Isso cria, né? E você sabe muito bem que as leis são fundamentais nesse caso, né? Muito fundamentais, mas não são o mais importantes, né? Não são, porque a Leila Diniz... com aquele barrigão de fora, grávida na praia, quando ninguém botava a barriga de fora, ela teve mais conquistas para as mulheres do que as leis. Feita para, especialmente agora, atualmente, não é atualmente... De política de governo, não. Atualmente, em função dos abismos da crise tecnológica, onde, antigamente, você tinha um pai que mandava e não tem, um professor não tem. Então, hoje, as famílias têm que sentar e discutir todo dia o que vai fazer. Porque a criança tem o poder, a mãe, isso é ótimo, mas a gente tem que aprender uma democracia horizontalizada que a gente não sabe, né? Então, em função de não sabermos, a gente sai por aí meio atirando para qualquer lado. Então, é preciso que a educação no mundo, não só no Brasil... trabalhe as crianças indisciplinadas, que os líderes não são pessoas disciplinadas. A liderança, como você, como eu, como vocês, como todos vocês que estão aqui, que estão brigando por uma causa, nós não fomos aluninhos quietinhos, bonitinhos, que faziam o dever de casa todo dia, certo? Quando a gente pega o número de crianças que fazem bagunça, e não pode ter bagunça, antigamente podia ter bagunça, não pode, ou a gente expulsa essa criança, ou a gente medica essa criança, nós estamos cortando a cabeça dos nossos melhores. Nós temos que mudar a educação, para tornar uma educação barulhenta, uma educação que grita, que faz barulho. Por que a educação tem que ser em silêncio, né? O silêncio gera impunidade, o silêncio gera preconceito, o silêncio gera racismo, né? A gente não precisa disso. Então, enfim, adoraria ficar aqui o dia inteiro, tem milhões de coisas para falar, mas tem que parar. E quero terminar dizendo, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz que você exista e que você traga esse debate. Muito obrigado. E nós todas e todos estamos muito felizes de te escutar e compartilhar. Então, nesse momento eu passo a palavra para a Ana Lodge, que é membro da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas e é personagem do vídeo da campanha Nossa Família Existe.